Boa noite, olha eu aqui novamente. Estou aqui para mais um Tadel Integrado. Quero orar agradecendo a Deus por essa oportunidade e dizer que para mim é uma grande honra, um grande privilégio estar com vocês nessa noite. Amém? Vamos orar? Pai, eu quero te louvar pela tua grandeza, santidade, pela tua formosura e pedir que nessa noite o Senhor nos encha com a tua graça e nos abençoe de forma especial. Prepara o nosso coração para essa ministração. Essa, Senhor, é a minha oração no nome de Jesus. Amém. Amém? Pois é, eu quero compartilhar uma palavra que tem como objetivo, querido, ampliar a nossa postura cristã, ampliar a nossa mentalidade com relação ao nosso lugar, ao nosso papel no reino de Deus. Amém? Eu vou falar um pouco sobre as dificuldades que enfrentamos e qual deve ser a nossa postura diante dessas dificuldades. Porque eu tenho visto que diante de dificuldades, muitas pessoas acabam esmorecendo na fé, se apostatando, acabam dando passos atrás ou entrando por um caminho de realmente uma acomodação muito grande. Então, meu objetivo aqui em Deus é ampliar nossa visão, nossa mentalidade com relação aos tempos difíceis que estamos vivendo ou que até mesmo iremos vivenciar, ok? Eu quero me embasar para compartilhar essa palavra no Salmo 137. Vamos lá? Abra sua Bíblia no Salmo 137. Diz assim: junto aos rios da Babilônia, nós nos assentamos e choramos, lembrando de Sião. Ali nos salgueiros penduramos as nossas harpas. Ali os nossos captores pediam-nos canções, os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós uma das canções de Sião. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Que a minha mão direita define, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti. Que a minha língua se grude no céu da boca, se eu não me lembrar de ti e não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos edomitas, do que fizeram quando Jerusalém foi destruída, pois gritavam: arrasem-na, arrasem-na até os alicerces. Ó cidade da Babilônia, destinada à destruição, feliz aquele que lhe retribuir o mal que você nos fez. Feliz aquele que pegar os seus filhos e os despedaçar contra a rocha. Salmo 137. Esse salmo fala a respeito do povo de Deus que estava no cativeiro na Babilônia. Esse povo, eles estavam numa terra estranha, que era a terra da Babilônia. Eles foram levados como cativos para lá, mas não foi novidade o cativeiro, porque Deus levantou vários profetas para avisá-los que se a inclinação do coração deles continuassem na mesma direção, o cativeiro viria. E eles não deram ouvido, o cativeiro veio. E eles foram levados para a terra da Babilônia. Queridos, estar numa terra estranha, logicamente que é algo extremamente ruim, mas pior foi a postura que eles assumiram na terra estranha, na Babilônia. O que eu quero falar de imediato é que independente da terra onde você esteja, você pode ali alinhar o teu coração e fazer diferença. Vocês lembram de Daniel, Ananias, Misael e Azarias? Também estavam na Babilônia. E nós vemos que esses homens ali causaram uma revolução na Babilônia. Nabucodonosor, o rei, teve que admitir que Deus era Deus. E eles estavam numa terra estranha. Também estavam em cativeiro. Olha como a postura desses homens foi completamente diferente
da postura do povo, o qual o salmo que a gente leu. Eu quero destacar algumas coisas, algumas posturas que eles assumiram no cativeiro na Babilônia, que não precisavam, porque eles eram um povo chamado pelo nome do Senhor. Se eles ali na Babilônia, mesmo em terra estranha, mesmo em cativeiro, se eles tivessem relacionamento com Deus, se eles tivessem seus corações ensináveis, tratáveis, se seus corações fossem corações que se inclinassem diante do Todo-Poderoso, mesmo em terra estranha, Deus iria causar uma revolução e exaltar o nome dele ali. Mas qual foi a postura desse povo ali? Nós lemos ali que junto aos rios da Babilônia, o que eles fizeram? Eles se assentaram e choraram. A primeira postura errada que nós vemos, que está completamente na contramão do que Daniel, Ananias, Misael e Azarias fizeram, foi que esse povo, eles se assentaram, eles se acomodaram, eles se moldaram segundo a dificuldade. Eles não se posicionaram diante da adversidade de forma que Deus pudesse vir e usá-los ali, transformar e até causar uma revolução na terra estranha. Não, eles se assentaram, ou seja, se vestiram de acomodação, de prostração, se moldaram, se adequaram à situação, se conformaram. É a primeira postura errada, querido. Nós, como filhos de Deus, não podemos nos moldar segundo o padrão da terra que estamos habitando. Para dizer a verdade, nós também somos peregrinos em terra estranha. Nós estamos no mundo, mas o mundo não é o nosso lugar. Então nós não podemos nos acomodar, não podemos nos assentar diante da proposta da Babilônia, diante da proposta do mundo. Eles se assentaram e choraram. É a primeira postura errada. A segunda postura errada é que eles perderam a visão do presente e do futuro. Por quê? Porque assumiram um compromisso com o passado. O motivo deles chorarem, sabe qual era? Era saudade, lembranças de Sião. A cidade da onde eles vinham, Jerusalém, o lugar onde eles habitavam e foram tirados de lá, eles agora estavam na Babilônia se lembrando de Sião, ou seja, perder a visão do futuro. No presente, não assumir uma postura e perder a visão do futuro. Assumir um compromisso com o passado. Queridos, quem vive de passado é museu. Eu sei que se nós olharmos para trás, nós vamos nos lembrar de lugares onde um dia Deus nos colocou, unção que foi derramada, revelação que vieram, mas de repente, olhando para lá, nós podemos ver tudo isso. E olhando para hoje, a gente fala, meu Deus, como as coisas mudaram, como as situações hoje são diferentes. Porém, eu quero te dar um alerta, querido. O fato de você ter saído de Sião não significa que a sua história terminou. Em nome de Jesus, vamos levantar a nossa cabeça, olharmos para o futuro. Hoje podemos estar numa terra estrangeira, sim, mas no futuro o Senhor nos tirará dessa terra. Então não fique olhando para o que foi, olhe para o que pode ser. Não fique olhando com um espírito saudosista, prostrado, se lembrando de como eram as coisas da época. Meu irmão, em nome de Jesus, não perca a visão do futuro. E hoje, no presente, semeie relacionamento com Deus, quebrantamento diante do Senhor. E no futuro, o Senhor te usará para causar uma revolução na terra onde você está habitando. Segunda falha que esse povo cometeu foi perder a visão do futuro e ficarem completamente comprometidos e compromissados com o passado. Meu Deus, que o Senhor amplie nossa mente hoje para entendermos
que o que foi, foi. O pastor Odilon, ele ministrando uma ministração em Magé, ele falou assim, que o nosso passado é de pedra, mas o nosso futuro é de barro. Olha que coisa linda, passado de pedra, foi, decretou, mas o futuro pode ser moldado, pode ser transformado. Amém? Terceira coisa que esse povo, postura errada que eles assumiram, foi que eles interromperam sua adoração ao Senhor. Diz lá no Salmo que nós lemos, que nos salgueiros que lá haviam, eles dependuraram suas harpas. Olha que interessante, quando eles foram levados para a Babilônia, eles levaram seus instrumentos de guerra, eles levaram seus instrumentos de adoração, porque o louvor não era só usado para adorar, mas também para guerrear. Lembra na história do rei Ezequias, onde os ministros foram na frente tocando lá e Deus desbaratou o exército dos inimigos? Então, olha que interessante, quando eles foram levados para a Babilônia, eles levaram as harpas, eles levaram o instrumento de guerra, o instrumento de adoração, só que lá eles dependuraram, eles interromperam a adoração, eles fecharam as portas para o culto ao Senhor, eles se colocaram numa posição de acharem que louvor a Deus não se encaixava numa terra estranha. Tanto é que quando os inimigos, os opressores, pediam a eles, cantem um dos cânticos de Sião, queridos inimigos conheciam a fama deles. Os inimigos sabiam quem eles eram e começaram a pedir que eles cantassem alguma das canções alegres de Sião. Talvez você entenda isso como, mas era deboche, eles estavam oprimindo-os e ao mesmo tempo exigindo que eles fossem alegres. Pode ser, mas também eu consigo olhar isso por um outro ângulo. Pode ser também que esses inimigos estavam querendo, constatar se de fato eles eram aquilo que eles haviam ouvido. Cantem um dos cânticos de Sião, querendo os inimigos, pedindo para que eles se posicionassem, pegassem a harpa e começassem a louvar a Deus. Você imagina se eles tivessem feito isso? Meu Deus, a adoração iria arrebentar as portas, as comportas do inferno. Mas qual foi a resposta deles? Como poderemos cantar o cântico do Senhor em terra estranha? Queridos, isso causa uma indignação dentro. Sabe por quê? Porque mesmo em terra estranha nós não podemos interromper o nosso culto, a nossa adoração, não podemos dependurar a harpa, não podemos interromper a nossa vida de devoção a Deus e de entrega total, não podemos. Os inimigos pediam canções, mas eles responderam dizendo, como poderemos cantar os cânticos do Senhor em terra estranha? Meu Deus, que mentalidade! Que falta de visão, uma postura completamente diferente da postura de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. A Bíblia diz lá que o rei lá assinou um decreto que ninguém poderia se prostrar diante de outro Deus e não fosse ele próprio. Mas Daniel, 3 vezes ao dia, continuava se ajoelhando, continuava buscando a Deus. Querido, a fidelidade, o posicionamento de Daniel ali na Babilônia o fez ser essa fera que nós conhecemos hoje. Um homem que foi lançado na cova e Deus fecha as bocas dos leões. Meu Deus! Postura diferente, era o mesmo contexto, o mesmo cenário, querido. Também era Babilônia, mas eles respondem. Eles dizem com essa resposta que louvor a Deus não se encaixa em cativeiro, que culto, adoração a Deus não se adequa
a uma vida fora de Sião. Vem cá, você é crente só na igreja? Você é fervoroso só em Jerusalém, só na terra onde Deus te colocou? Peraí, nós vivemos no mundo, querido, um mundo que é uma terra estranha. E se você só for crente dentro da igreja, você está errado. Os louvores a Deus, as harpas devem serem pegas e dedilhadas para entronizarmos Jesus como nosso rei, independente das circunstâncias que estejamos vivendo. Mas eles se justificam dizendo que não podiam cantar, não podiam tocar, porque estavam numa terra estranha. Ou seja, interromperam o ministério, interromperam toda a vida de devoção, de adoração a Deus. Não podemos assumir essa postura, ok? Outra coisa que nós percebemos é que eles se vestiram de um sentimento de autocomiseração. Já ouviu aquela frase assim? Ah, tudo conspira contra mim, parece que eu fui destinado para viver sempre no fracasso, parece que Deus chama uns para serem abençoados e outros nem tanto. Queridos, um dia eu já pensei assim, eu pensava que Deus chamava uns para coisas grandes, outros para as coisas pequenas e outros para coisas insignificantes. E eu era essa para as coisas insignificantes. Hoje, querido, eu entendo que não é assim. Na verdade, ouça o que eu vou te falar. A semeadura é voluntária, mas a colheita é obrigatória. Na verdade, muita coisa que nós vivemos hoje não tem nada a ver com Deus. Não tem nada a ver com o diabo, tem a ver com situações, posicionamentos, tem a ver com decisões que nós assumimos, semeaduras que fazemos. E aí entrou neles um espírito de autocomiseração. Coitadinhos de nós somos os mais infelizes, somos aqueles que estamos destinados à destruição. Autocomiseração. Para de se sentir o pior. Pare de achar que você é o único que passa por situações difíceis. Para de achar que tudo conspira contra você em nome de Jesus. Estou aqui hoje para repreender esse espírito de autocomiseração. Sabe, parece que todo mundo dá certo, menos você. Isso é coisa da tua cabeça. Porque se você olhar para a palavra de Deus, você vai ver que Deus não faz acepção de pessoas. As mesmas oportunidades que um tem de vencer, o outro também tem. Qual a diferença entre eles? É que uns decidem pelo Senhor, tomam decisões corretas, e outros tomam decisões erradas e se fortalecem no braço da carne. Certamente vai dar errado. Então, queridos, repreenda esse espírito de autocomiseração. O meu setor, a minha área, meu grupo, meu discípulo, parece que o pastor juntou todo mundo ruim e colocou na minha mão. Mentira! Mentira! Um dia o pastor Ralf falou para mim que o grupo familiar é a cara do líder, a igreja é a cara do pastor, a área é a cara do líder. Confesso que de imediato foi meio difícil entender, mas hoje realmente é isso, querido, realmente é isso. A sua postura vai fazer toda a diferença na área que você está atuando, ok? Então assumir essa postura errada, autocomiseração. Aí, depois desse sentimento de autocomiseração, eles fazem algo que é extremamente, me perdoe até a expressão, ridícula. Porque eles assumem um compromisso de sempre estar olhando para Jerusalém. Eles dizem ali, se eu me esquecer de ti, Jerusalém, se eu não te preferir como minha maior alegria, que minha língua se grude ao céu da boca, que a minha mão definhe, ou seja, se eu me esquecer da onde? Se eu me esquecer de Jerusalém, ou seja, eu interrompo aqui toda a proposta de continuar servindo a Deus. Eles estavam assumindo um compromisso de viverem dali por diante, olhando para trás, querido.
Quando eles falam da língua grudar no céu da boca e a mão definhar, eles estavam falando que eles não mais iriam louvar, nunca mais. E nunca mais iriam tocar, nunca mais. Meu Deus, que Deus tenha misericórdia. Infelizmente é um sentimento e uma mentalidade que hoje não é muito difícil encontrarmos nas pessoas, em algumas pessoas, sabe? Pessoas assumindo um compromisso, se não der certo, aqui eu paro. Para com isso, querido. Tem todo um futuro pela nossa frente. Deus é por nós. Se não foi hoje, vai ser amanhã, mas vai ser. Amém? O fato de você estar no cativeiro, eles estavam no cativeiro por causa do pecado, sim. Mas quem disse que a porta do arrependimento não estaria aberta? A porta de uma restauração da parte de Deus não estaria? Lógico que estava, mas eles não viram assim. E por último, outra postura errada que eles assumiram foi que ao invés de se quebrantarem, eles se endureceram. Porque no verso final, eles dizem assim: ó filha da Babilônia, destinada à destruição, feliz aquele que pegar os seus filhos e arremessá-los contra a pedra. Ou seja, olha o sentimento, sabe? Ao invés deles entenderem que eles estavam ali numa situação desfavorável, sim, mas Deus havia permitido isso também, com uma expectativa de que eles se quebrantassem, de que eles se humilhassem, de que eles buscassem a Deus, mas não. Ao invés de se quebrantarem, eles se endurecem. Ao invés de se humilharem, eles olham para os inimigos, para a situação presente, com um olhar de revolta, com um olhar de ofensa. Queridos, deixa eu te falar uma coisa. Esses sentimentos não movem a mão de Deus a nosso favor. Não move. Se você hoje está ressentido, doído, se sentindo injustiçado, se sentindo no prejuízo porque alguém, tocou em você, alguém te roubou, alguém... Meu irmão, pare com essa mentalidade de sentir o injustiçado. Nada acontece por acaso. Lembra que eu te falei que a semeadura ela é voluntária, mas a colheita é obrigatória? Na verdade, tudo que a gente está vivendo hoje é fruto de semeaduras que fizemos. Os inimigos teriam a autoridade de subjugá-los se eles estivessem diante do Senhor? Lógico que não. Eles estavam ali porque eles haviam semeado, sabe, uma quebra na aliança com Deus. Eles haviam semeado cativeiro, a verdade é essa, e hoje eles estavam vivendo dentro daquilo que eles próprios semearam, eles estavam colhendo fruto disso. Mas aí, ao invés de olharem para si, se quebrantarem, pedirem perdão a Deus, não, eles permitem que um espírito de vingança, de revolta, os assole, de tal forma que eles desejam o mal para aqueles que os subjugaram. Queridos, que postura errada, que posicionamento fora da palavra. E, para terminar, querido, esse povo é o povo de Deus, o povo que tem o nome do Senhor como sua bandeira, mas um povo com sua mentalidade e seu coração muito desfocado do que Deus esperava e desejava. Eu quero terminar essa palavra dizendo para mim e para você: nós precisamos entender que tudo que temos vivenciado hoje tem como proposta da parte de Deus nos quebrantar, tem como proposta, sabe, nos moldar e nos alinhar com a vontade de seu coração. Tudo que estamos vivendo hoje, com certeza, querida, é fruto de escolhas, posicionamentos, decisões que tomamos. Então, ao invés de nos endurecermos, vamos nos quebrantar. Ao invés de ficarmos desejando mal,
o mal para os nossos inimigos, vamos orar por eles, não é isso? Ao invés de ficarmos nutrindo no nosso coração um sentimento de revolta e com todas essas junções que eu falei aqui, vamos nos despir de tudo isso e vamos olhar para Deus entendendo que o nosso passado pode ser de pedra, mas o nosso futuro é de barro, ainda pode ser moldado, nós ainda podemos tomar posição diante de Deus e mudar a história. Faça como Daniel, como Ananias, Misael e Azarias. Os 3, tirando Daniel, foram jogados na fornalha de fogo. Por quê? Porque eles não se dobraram diante da imagem, diante da estátua. Meu Deus, o preço foi alto. Jogados na fornalha, mas o que aconteceu? 3 foram jogados amarrados. O rei de repente olha e vê 4. E os 3 que foram jogados amarrados estavam soltos. E o 4º homem na fornalha era Jesus com eles, em terra estranha. Querido, você já parou para imaginar o quanto Deus pode nos usar? Independente de onde estejamos? Eu quero deixar essa palavra para mim e para você, terminando dizendo que você é a menina dos olhos de Deus. E Deus sonhou contigo e planejou, sabe, toda sorte de bênção em teu favor. Viva uma vida que agrade ao Senhor. E se porventura hoje você está vivendo uma situação desafiadora, não deixe essa situação desfocar ou desviar o teu coração daquilo que Deus deseja. Amém? Eu termino essa palavra pedindo que você abaixe a sua cabeça e que você ore ao Senhor. Diante de um cerco, diante de uma situação desfavorável, não dependure a harpa, não interrompa a sua adoração, não deixe de louvar a Deus, sabe? Não fique olhando para o que era, olhe para o que pode ser, querido. Não se assente e chore, sabe? Não deixe o seu coração, a sua vida se moldar segundo a proposta. Não deixe, não se conforme com essa proposta, com este século, como diz em Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia do Senhor, que apresenteis o vosso culto racional a Deus e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Há uma vontade de Deus aí onde você está. Se atente para isso. Amém? E por fim, não fique nutrindo no seu coração a autocomiseração e um sentimento de revolta. Pare com isso. Todas essas atitudes nunca atraíram e não vão atrair Deus na tua direção. A maior e mais linda proposta é se quebrantar, se curvar, se arrepender e tomar postura diante de Deus e dos inimigos. Amém? Eu deixo essa palavra, te abençoo e declaro sobre nossas igrejas, sabe, querido? Eu declaro sobre nossas igrejas, líderes, filhos de Deus, sabe? Servos de Deus com postura, posicionamento, sabe? Que sejamos como a palmeira que enverga, mas não quebra. Que sejamos filhos de Deus convictos, convictos de quem nós somos em Deus e para que Deus tem nos chamado. Amém? Eu te abençoo e declaro a graça, a misericórdia e a bondade do Senhor sobre nós nessa noite no nome de Jesus. Um beijo e até a próxima. Tchau!